Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Centro do Agro, aqui é onde o agro acontece. E hoje estamos aqui com esse casal simpaticíssimo. Tião, uma figurinha carimbada da região, cara de muito tempo aí, um cowboy antigo. Tenho a honra de receber um grande amigo, um dos primeiros amigos que eu tive quando cheguei para cá, para a região. Eu acho que foi o cara aí que moldou meu primeiro chapéu. Tá na moda esse negócio agora, né, Tião? De meninada moldando chapéu. Há 30 anos atrás já moldou um chapéu meu, né? Bom dia. Obrigado bom dia, pela Cláudio. presença. Obrigado pelo convite. Nós vamos falar de ranchort, o esporte da família hoje que eu tô jogando. E o Tião veio aqui com a sua esposa, a Nanda, que também é competidora e vai contar um pouquinho pra gente desse esporte maravilhoso e um pouquinho da trajetória deles, Nanda. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Super prazer ter vocês aqui. Tião, vamos lá, conta para nós um pouquinho da história. É isso aí, Claudinho. A gente tá, como diz, a gente não sabe onde começa a nossa vida com o cavalo. E eu acredito que na barriga da minha mãe a gente já estava envolvido, né? Sou neto de tropeiro, né? Meu pai é boiadeiro, laçador. É um cara que tem a sua fama na sua região. Aqui em Caçapava eu esteve presente na década de 80, meu pai rodou muito aqui, né? Vou falar para o meu pai, Lalau, o pessoal aqui se perguntar aí, tem muita história dele aqui. Amigaço do finado Roberto Camargo, meu pai. Grande Roberto. Então, assim, então a história da gente é desde o início. E graças a Deus eu pude sempre estar presente e viver esse meio, né? Não precisei me sair como alguns que infelizmente não conseguem permanecer. Então é fácil falar da nossa história por causa disso. Então, desde moleque aprendendo a andar a cavalo na fazenda, ajudando o pai, os tios na lida, né? E depois a vida tocou o rumo pra gente, né? Você teve um longo percurso aí também na moda country, né? Trouxe muita coisa para a região nova, tudo. Foi uma coisa também bem forte na sua vida aí, né? Isso, 27 anos ligado à moda country, né? Em 1996, eu já fazia uns freelance na loja da minha prima, Casa São Jorge, em São José. Uma loja que ficou quase, acho que sobreviveu uns 70 anos em São José. Ela tinha um departamento de chapéu lá. Ela tinha um departamento de chapéu. E daí, na hora que o caldo começou a ferver, ela deu uma aditivadinha a mais. O chapéu sempre estiver. O chapéu, desde a fundação da loja até o findar da loja, já estiver chapéu. Sim. Só que daí, para a moda country, foi no finalzinho da década de 90, na hora que veio a crescente mesmo do country, né? Isso aí em 96. Isso aí foi quando... Não, antes, né? Acho que 88, 89... Você já fazia com a gente a FAPAP lá em Paraibuna, né? Eu fui para a FAPAP a primeira vez em 92. Ah, tá, eu lembro Em 92 a gente teve a honra de estar na FAPAP já. E aí foi embora, você fez várias edições lá, né? Daí eu participando da FAPAP 92, 93, 94. Daí depois, 95, eu não fui mais. Eu não lembro quando foi o último E ano de depois a grande Fapija... Fapija desde 92 também. Também, sempre com stand, sempre mexendo com o chapéu. Sempre participando. No começo da Fapija, a gente ia como espectador, né? 92, 93, 94. 95, eu fui na Fapija para passear. E é até um fato curioso. Na época eu não estava cuteando, mas a gente sempre dava uma arriscadinha nos bois, né? E daí lá em 95, chegando lá, era o rodeio regional na primeira semana. E a peãozada começou a me zoar porque eu estava só passeando. E sobrou uma inscrição. Vou pra cima. Daí você fala, vai você. E eu não podia ir porque eu era de menor de idade. E daí um grande amigo de Jacareí, o Edinho Messia, falou, não, eu assino por ele, pode? Assinou. E por ironia do destino, eu ganhei. E quem ficou em segundo é o Edinho Messias. Que legal, que história, hein? E ali foi no tiro, né? Foi marcante. Foi marcante uma porque... coisa ficou marcada aí na sua vida. Então a gente fala, né? Deus às vezes coloca você no momento certo, na hora. A Fapija você fez vários anos, né? Daí depois com o stand de 2000 até 2011. Com o nosso querido Paulo Turci, né? Com o Paulo Turci. Borrego. Nossa. E Paulão, um abraço. O Paulo eu vou trazer aqui ainda para tem que trazer. Muita história pra gente. Ali tem causa. Tem história. E aí você
ficou muito tempo com a loja lá em São José, tudo. O rancho, quando você comprou o rancho, como começou? Eu fui pro rancho em 2001. Tá. Então a gente tá lá desde 2001, né? E nesse meio tempo, mais a loja do que o rancho, né? Muito mais a loja do que o rancho. O rancho sempre foi mais para passar... Lazer. Passar uma hora ou outra, né? Descansar, perto de São José, tudo, né? Então, assim, foi mais com esse intuito, né? Meu irmão sempre mexeu com cavalo, gosta de domar um cavalo. Na época a gente foi para lá por causa da frete, tudo isso ele, é ele. Tudo né? é ele. Então, foi devido a ele que o rancho existe por causa dele, né? E daí vem as voltas que o mundo dá, e cada um vai seguindo seu caminho. Hoje ele está muito bem instalado em Paraibuna, né? Sim, a gente fica muito feliz. Ele tá hoje é mais paraibunense que qualquer outra coisa. Figura, é cidadão de Paraibuna, figurinha né? carimbada também. Então, né? daí a gente está lá. E daí agora com essa... Há pouco tempo atrás eu tive que dar uma parada com a loja aí, estamos passando um período aí meio sabático aí, então a gente resolveu ajustar, estamos nos ajustes. E daí lá em 2017 tive a honra de conhecer o Rancho Short. Foi aí que começou, 2017. 2017. Conta pra gente aí, como é que começou isso aí? Vai. 2017 foi uma pinceladinha, né? Antes de mais nada, deixa eu só dar uma cortadinha aqui. Explica pra gente o que é a modalidade, o que é o Rancho Short. O que é o Rancho Short, né? O Rancho Short surgiu nos Estados Unidos em 2007, tá? Como que ela surgiu? De uma prática usada nas fazendas, nos ranchos. Uma prática muito simples, que é usada no dia a dia dos ranchos, que é o aparte. Tá. E o americano é muito competitivo. Ele enxergou ali um potencial de competição. Então ali surgiu o Rancho Short. E daí eles criaram as regras. Ela tinha que ser feita num curral, em 2 currais, né? Ou formato de 8, ou formato de octógono. Ele tem que ser 2 currais do mesmo tamanho. Dentro desse curral tem 11 bezerros enumerados, são de numerado de 0 a 9, e tem um sem número, que alguns chamam de entreveiro ou até mesmo nome sujo. Esse boi só está ali para atrapalhar o jogo. A única função dele no jogo é atrapalhar o jogo. Sempre 2 cowboys. 2 competidores, né? Não tem uma sequência, um só tira ou intercala, é o que... É o conjunto. É o momento que vai ditar o que vai ser feito. Qual que é a regra, né? Você tem que tirar, passar os 10 bois com números, o objetivo, passar os 10 números de boi de um curral para o outro no menor tempo. Numa sequência dos números. Numa sequência crescente dos números. Ao iniciar a passada, que a gente fala, começar o jogo, o juiz aciona, pista liberada, o cavaleiro atravessou a fotocela, ele canta o número que vai começar. Ah, entendi. Vai começar naquela sequência do boi. Naquela sequência e na ordem crescente. Tá, entendi. E ela Se for do meio, vai até pegar o começo de novo. Começo de novo. Ah, entendi. E ela termina na hora que o 10º boi passa, a fotocela trava. Tá. Ou trava também no tempo máximo, né? Categorias iniciantes 90 segundos, categorias amadores 60 segundos. Ah, já tem um período estipulado. Tem um período estipulado para dar dinâmica. Sim, né? sim. E hoje, que nem eu falo, né? O esporte cresceu demais. Hoje uma prova amadora é difícil, num gado já quebrado é difícil quem não faça a prova dentro do tempo. Gado quebrado é aquele bezerro que já está acostumado com aquilo ali, né? Já está acostumado com a modalidade. Sim. O gado chucro, que é o que está acontecendo hoje nos eventos da BQM, Congresso Nacional Porto Futuro, nas categorias abertas. Não viu isso. É o gado que entrou na pista pela primeira vez. Dificuldade muito maior. Muito grande. Tem prova que você ganha passando 3 bois devido ao grau de dificuldade do grau chucro. Resumindo, então, cada passada é uma novidade, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser teu companheiro que está tirando, você está lá no meio, você está cercando, isso troca e a dificuldade está ali no momento. Né? No momento, na situação. Tá, legal, bacana. E uma coisa que eu ouvi logo lá no começo, até de uma competidora aqui de perto de Joanópolis, a Juliana Valara, ela fala assim, ela falou e marcou muito eu no início. Você vai passar 10 mil vezes e não vai ter uma passada igual a outra. É diferente, sim. E daí, para você entender isso, ali consiste em 15 cabeças, né? 11 bezerros, 2 competidores e 2 cavalos. 2 cavalos. Todos com pensamentos próprios. Então não tem como você dominar tudo. Por mais que você se aperfeiçoe, você não consegue controlar. É muita... Eu acompanhei algumas, sou fã da modalidade, tô louco pra ir pra ela, porque eu já vi que também que é o mais perto que tem pra mim agora. Tô mais velhinho, ali você senta e um abraço, né? Já é bem melhor, né? Mas assim, você vê que zero maus tratos, né?
uma prova bem dinâmica, bem bacana. E agora nós vamos chegar aí na prova que eu disse aqui no começo, que é a prova da família. Hoje a gente está vendo aí muito pai, filho, filha, esposa, marido, o colaborador da fazenda, mais o fazendeiro. Então é uma prova que une todo mundo, né, Tião? É onde entra a dona Nanda aí, que conta pra gente a história. Como é que veio, Nanda? Você veio na época da pandemia, não foi? Eu sempre gostei de cavalo, e na festa de rodeio. Nessa parte, acho que estou na frente dele, porque eu peguei a famosa Fapija desde o início. Sim. Meu pai era contador na festa, no começo. E cresceu. Na adolescência, andava a cavalo, passar a andar a cavalo só mesmo depois da minha relação com o Tião, né? Quando a gente começou a namorar. Mas na pandemia, o Tião, a gente ia bastante no sítio, em 2020. E ele começou a me ensinar ali como é que fazia para... Na pandemia, como todo brasileiro, vocês já deram uma corrida mais pro sítio, né? Já aproveitou. A gente já teve essa bênção aí que facilitou muito, né? Nós todos, né? E muita gente veio também, né, Tião? Trouxe muita gente de fora pro interior novamente, né? Voltando. A gente foi pra nossa bolha, né? Nossa bolha segura, né? E ali dava pra vocês treinar tranquilamente, né? A família ali, tudo. Mas aí você tem, parece que lá no rancho também, você tem clientes que tem cavalo, tudo, e isso aí criou um time. Então, na verdade, a gente fala, né? O rancho short é uma prova em dupla. Pra você treinar ela, você tem que ter mais pessoas junto, porque ela é bem intensa pro cavalo também, né? Exige bastante. Então, você tem que ter um tempinho de fôlegozinho, né? Tem que respeitar tudo isso. Né? A gente tem que andar no limite de todos, né? Tá. Da gente, do cavalo, do gado, né? E com isso, a gente viu que a gente... Eu e ela consegue treinar? Consegue. Mas o ideal é ter mais gente mesmo para você se desafiar, né? Sim, sim. Então, daí a gente acaba abre um espaço para ter alguns clientes que hoje estão lá com a gente, que vêm para entender da modalidade, aprender na modalidade, né? Faz um ano que eu tô com um apoio muito grande lá no rancho, que é do Leandro Mineiro. Tá, Mineiro. Treinador Mineiro de cavalo também, excepcional e sabe muito da didática, tem muito conhecimento para ensinar a montar cavalo. Porque o que acontece, né, Claudinho? O que a gente vê? Eu acho que hoje o mais importante, qualquer um que queira qualquer modalidade, é montar bem cavalo. É equitação, né, Tião? Equitação. Básica, mas muito bem feita, muito bem instruída. Que o que você aprende, se fizer um alicerce bom de equitação, é para uma vida. A gente aprendeu que jeito, sobe em cima e anda. Nós tivemos essa facilidade de viver o agro, viver o campo, né? Então, como é que você aprende andando no cavalo? Na garupa do seu pai, andando você também, andando pra fazenda, pulando o ribeirão, que é o que a gente procura fazer, e essa equitação é muito importante. A gente vê muito atleta hoje aprendendo dentro da pista, né, Tião? Então, a equitação básica faz toda a diferença, não faz? Eu percebo, assim, que o cara que monta bem, o jogo em si tem um tempo de aprendizado, né? A leitura, as táticas, as estratégias, isso aí você consegue aprimorar com um certo período, desde que você monte bem. Você montando bem, você já sai na frente de muita gente. Sim, sim. Entendeu? Então eu falo assim, e quando você aprende a modalidade primeiro, para depois você aprender a montar cavalo, se torna mais difícil. Porque você não quer dar o passinho para trás, às vezes. Sim. Isso é da gente. Você parece que você está regredindo, mas não. Você está dando um passo para trás para tomar impulso. Sim. Então, devido ao que a gente viveu, que nem ela já andava cavalo com a gente lá desde... A gente está junto desde... Como é que foi, Nanda, essa transformação aí pro esporte? Andar a cavalo você já andava, tudo, e ali... Você se identificou, você achou bacana? Ali eu me identifiquei, eu acho que já tinha 20 anos da nossa história, andava a cavalo, ia na cavalgada, mas é esse esporte que eu me identifiquei. Sempre fui competitiva, sempre fiz outros esportes, ginástica olímpica, vôlei, dança, sempre tive muito sucesso onde eu me dedicava, porque eu gosto, né, de me desafiar. Mas foi o rancho short que trouxe essa minha vontade de querer aprender cada vez mais. Eu tive uma queda, né? Eu tive que passei por uma cirurgia numa prova, 2022, e aí passei a compreender mais essa importância que ele está falando do treinamento, da equitação, né? Então é ter vontade demais, mas precisava aprender
montar cada vez melhor, né? Então, é isso que eu busco hoje, né? Eu acho que nos nossos esportes equestres aí tudo é um conjunto, né? Aí você falou muito bem que ali é um tudo, né? Tem o boi, tem o competidor, tem o cavalo. Essa sincronia casal, porque assim, mulher olha pra gente e a gente já sabe o que ela quer, né, Tião? Vai comprar mistura. Essa sincronia ajuda o casal, vocês se conhecem tão bem, porque ali na hora tem essa, né? Tua parte, você que vai, eu que fico, ajuda bastante, Tião, esse contato, vocês, do marido e mulher. Na verdade, eu falo assim, o que é isso? É a confiança, né? Ah, tá. A confiança, aí você já começa com a confiança a mais, É né? a palavra-chave. Né? E daí é o dia a dia dos treinos. É o dia dos treinos, você começa a entender, por exemplo, que nem ela vem vindo, evoluiu demais na equitação, e com isso o resultado vem na pista. Tá. Quando ela não correu atrás da equitação, ali estava andando, remando contra a maré. Não adiantou. Volta lá e vamos treinar. Porque o jogo em si, na hora que você começa a estudar, você fala, não, é simples. E ele é simples. Uhum. Que nem você falou há pouco, recente, que você tá querendo dar uma salpicada lá. Porque ele é acessível para uma criança de 6 anos a um senhor de 80. A gente já foi em prova lá na região do 19, que é onde que é o fervo hoje do Run Short no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. O Run Short hoje está no Brasil inteiro. Forte, né? Graças a Deus, a cada ano que passa, um novo estado descobre o Run Short e é um caminho sem volta. E como a gente começou a ir, a gente via. Teve uma prova que marcou, tava um senhor de 76 anos correndo com a filha dele de 22. E eu parei, e eu sou um cara tímido, por incrível que pareça, para mim puxar uma conversa com alguém é difícil, que ele me chamou muita atenção. Puxei conversa com ele, ele falou, rapaz, nós é do laço. Nós já estamos no Run Short igual faz 3 meses, nós já tá aqui na prova correndo. Que bacana. E pra você ver como é acessível. Então, com pouco tempo dentro de uma pista, uma pessoa que monta bem, ele já está no ponto de pôr uma competição. Sim. Né? E daí vem, assim, o entrosamento vem do dia a dia. O que eu vejo também, Tião, me corrija se eu estiver errado, os animais, os cavalos, os indivíduos têm um QI próprio, né? Eles gostam. Às vezes você pode pegar um cavalo comum de fazenda aí, que se dê muito bem no Run Short, porque já trabalha com isso no dia a dia, no curral, tudo ajuda bastante também, né? Lógico, existe genética, de acordo com que o esporte vai crescendo, vão se trabalhando as genéticas em toda a modalidade. Mas eu vejo assim muito competidor comum, com seu cavalo comum ali, da lida, trabalhando ali, isso aí ajuda bastante, não ajuda? Então, Cláudio, foi uma coisa interessante, você vê como que a modalidade é prazerosa até mesmo para os animais. A gente treina lá no rancho toda segunda e quarta. Cara, é impressionante, eu vou lá e fecho meu gado sozinho para treinar, cara. E o gado vem pro mangueiro como se estivesse no tratar deles. Não tem uma rejeição, não quero ir. Ele gosta isso é do gado. Sim, você vai lá, troca um lote lá de 25 cabeças, leva lá, eles vão lá para dentro da pista. Isso me chama muita atenção. Que daí, para eles, parece que é que nem pra gente. Se torna prazeroso aquilo também. E chegando no cavalo onde você quer falar, hoje um cavalo bem domado, um cavalo de campo, ele tem total condição de entrar numa pista de Run Short, desde preparando eles. Que nem eu falei para você, o Mineiro tá com a gente lá, um cara que conhece muito de quebrar cavalo, de flexionar um cavalo, de preparar um cavalo para modalidade. Então, assim, qualquer cavalo eu falo para a turma, tem condição. Porém, tem um X da questão. A gente sempre fala, você é um conhecedor de cavalo, você vai entender, e eu falo para todo mundo. A hora de comprar um cavalo, você tem que ter um pouquinho de paciência. Sim. Comprar cavalo hoje não é difícil. Não é difícil, é a coisa mais simples do mundo, desde que você esteja bem auxiliado. Você tem que ter humildade, que dinheiro não compra conhecimento. Ele te leva o conhecimento, mas ele não compra conhecimento. Sim. Então você tem que ter humildade de chegar perto de grandes. Hoje, vou falar Vale do Paraíba, tá? Que nem eu falei pra você, lá em 2017, quando eu conheci o Run Short, a primeira prova que eu fui no Run Short foi aqui em Caçapava. Fizeram uma prova aqui, no Diogo Berti, 2017, se não me engano, abril de 2017. Primeira vez que eu vi o Run Short ao vivo. Foi treino diferente. Daí quando foi, no segundo semestre de 2017, o Dimas Donizete de Paraibuna e a Juvilana vieram
passaram uma temporada aqui. Mas eles vieram de Jaguariúna pra cá, né? Eles vieram de Olambra, né? De Olambra, isso. Tiveram uma passagem com o Leonardo Assincal. Foi o primeiro casal que a gente viu ali, né? E já vendo, como a maioria dos competidores mais antigos vêm do Team Penny, migraram, adicionaram, não é migraram. Sim. Todos eles correm as duas categorias. Colocaram um plus da modalidade. Uhum. Daí lá em 2000 eles ficaram aqui em São José, 2017, 2018. Se eu não me engano, quando foi início de 2019, eles foram embora. Sim. Em 2017 eu tive o prazer, né? E eu falo pra todo mundo, né? Se hoje eu tô na modalidade, eu devo a 2 caras, né? Um deles é o Paulinho Borsoi e o outro é o João Lucas, que é o cunhado do Paulinho. Não tem como não falar do Ranchort e não falar dele. Sim. O Paulinho, num treino, foi o primeiro cara. A gente já tem um relacionamento antigo da loja já, né? Eles são clientes meus. E ele muito, que nem eu falo, a gente é amigo. E ele falou, tia multa no cavalo, dá uma passadinha. Ele incentiva muita gente, né? Eles, né? A família inteira, né? E o João Lucas a vida inteira me provocava. Na época eu tinha um cavalo meu de andar, porque nós íamos nas cavalas, pô, que cavalo seu pro Ranchort, não sei o quê. Mas o primeiro que me ofereceu foi o Paulinho, 2017. Eu montei ali, meu amigo, o bichinho. Apaixonou. Ali a gente é apaixonado do cavalo, ele deu uma turbinada no amor do cavalo, né? E quando foi em 2017, eu conversando com o João Lucas falou assim, cara, o João Sara tá vindo aqui pro Vale, vamos ajeitar, vamos fazer uma clínica dele. Eu falei, João, mas não tem nem estrutura em casa para receber o cara. Ele falou, não, o João Sara é muito simples. Hoje nós estamos falando de João Sara, é o top 5 do Brasil há muito tempo. Sim. Né? E teve em casa em 2017, mas há muito tempo ele é o top 5 do Brasil, né? Que a cada ano vai mudando de acordo com premiação e tal, mas ele é o top 5 há muito tempo. Sim. Então é um cara muito constante, né? E em 2017 ele veio, por intermédio do João Lucas, a gente fez a clínica. Até os vizinhos, o Betinho Camargo, o Bento, o Tia, Moçado Parabuna veio fazer também, a gente fez o curso em 2017. Uhum. Só que daí ali eu dei uma paradinha, dei uma estacionada por algumas coisas que estavam acontecendo no momento. Minha filha era nascida de nova, depois a Fernanda ficou grávida, o meu menino estava ali, daí a gente teve que dar uma desacelerada nas coisas. Quando foi em 2019, as coisas deu uma... Foi, agora vamos. Daí vamos lá. Agora nós vai no pai da criança no Brasil, Alex Saleta. Por intermédio de um amigo meu, que tinha cavalo comigo lá em casa, ele ajeitou, o Alex Saleta e veio trazer uma clínica para nós também. Então, em 2017 nós trouxemos João Sara, 2019 veio o Alex Saleta. Conhecedor, foi o cara que trouxe a modalidade para o Brasil. No ano, você vê, nós estamos falando que em 2007 ela surgiu nos Estados Unidos. Sim. Em 2008 ele trouxe essa modalidade como forma de apresentação dentro da BQM. 2008. Uhum. Então ele hoje se tem o pai da criança no Brasil, Que esse trouxe, cara chama Alex Saleta. Ele, nos Estados Unidos, tem uma associação do Ranchort, que é RSNC, Ranchort National Champion, coisa assim, eu não sei, não sou muito prático no inglês. E ela abre franquia pro mundo inteiro. E ele é o detentor dessa franquia aqui no Brasil. É RSNC Brasil, o Alex Saleta é o cara que cuida. Já ministrou mais de 50 clínicas. Então, se o Ranchort é o que é, nós temos que olhar pro pai da criança, o alicerce quem que é, o Alex Saleta. Isso começando lá em 2008. E daí vem, 2019, nós temos o prazer de ter um cara desse em casa. Então a gente já vem do João Sara, um super competidor. Sim. E aí já? Vem com o pai da criança e a gente procura entender melhor a modalidade. Porque eu acho que para a gente aprender, a gente tem que entender. Entendo. E vice-versa. E quanto mais você buscar, mais você vai se aprofundar, mais você vai se fortalecer. Eu sempre falo para todo mundo, porque a gente monta pouco. Você pensar, o competidor monta pouco. Muito por causa da corrida, dividir família, trabalho e esporte. Quando você lida aí como esporte, você não tem muito tempo. Sim. Então vamos falar, que você fala, você treina 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Tem gente que consegue treinar uma. Então é pouco, se você for considerar, de um cara que está querendo algo mais. Um atleta de alto nível hoje treina 4, 5 horas por dia. E daí não é fácil, né? Vários animais, né? Uhum. Então tem tudo isso aí. E daí, com esse pessoal tudo vindo em casa, eu falei, o que eu tenho para usar? Você vai, o que você tem? Eu tinha uma égua crioula em casa. Eu falei, é você que vai. E fomos lutando com ela. Quando foi 2020, consegui comprar um animal treinado pelo João Sara. Daí a gente formou um casal de cavalo crioulo.
Daí eu falei, agora nós vamos treinar mais um pouquinho. 2019 teve a primeira prova. Aqui teve o rachão 2017 aqui no Diogo, que foi uma coisa mais ajeitada. O Zimbelar até que veio, que foi locutor. Fizeram 2019 o André, que é o outro também, no Vale, né? Vamos falar começar a regional. Uma referência. A gente trouxe a nível nacional quem trouxe o Ranchort, que é o Alex Saleta. Aqui no Vale, quem que iniciou é a família dos Borsoi, né? E depois o André junto. O André é muito parceiro dele, o André é gaúcho, Sim. vizinho aqui até. O André fez uma prova em 2019 na casa dele. Uma super prova num... Ali todo mundo conheceu o Ranchort, né? Ali o Ranchort mostrou a cara. Tá. 2019. O Saleta veio em casa em agosto, setembro, o André fez a prova na casa dele. Então eu vivi intenso 40 dias. Acabou de uma clínica, ser fresquinho. Bora, vamos embora. Bora. Chegamos aí na prova. Fiz uma inscrição com o Paulinho, que o Ranchort é uma prova em dupla. Você vai na prova, eu posso correr com a Fernanda, mas posso correr com mais competidores. Combinou ali, vamos embora. Vamos embora. Fiz uma inscrição com o Paulinho, na época a Fernanda não competia. Eu competia com o meu irmão que treinava já comigo, às vezes passava lá no rancho, dava um treino. E mais a turma que a gente conhece, vai trocando e tal. E eu e o Paulinho fomos lá ganhar uma prova, 2019. Quando foi em novembro, lá em Paraibu, na CAT, o Mauro Salles. Sim. Eles já conheciam o Saleta também, porque já corriam prova a nível nacional. Lá pra fora. O Mauro e a Kátia vêm do Timpene, foi pro Ranchort. Saiu do laço, o Mauro, foi pro Timpene, né? E daí, né, te conheceu o Saleta, combinamos do Saleta vir, fazer uma visita para eles e aproveitamos. Vamos fazer uma prova, vamos fazer. Também em novembro. Daí fizemos uma prova lá, a Kátia e o Mauro promoveu a prova, uma prova super bacana, um ambiente bem gostoso. Fizemos a prova. 2020 nós demos uma estacionadinha e daí foi, nós temos que arrumar outro cavalo, que um cavalo só já não adianta, né? Daí fomos lá no João Sá compramos um crioulo, comprei um casal de cavalo crioulo, daí a Fernanda começou a montar. Então o que a gente comprou? O que tinha no bolso. E coisa daí, simples, né? E daí vai o que eu falei para você há pouco. Um pouco mais de falta de instrução de pessoas perto, falta espreme um pouquinho, dá um pulinho mais, dá um passinho mais para frente, que daí você vai entender o porquê. Você podia ter ganhado um... Mas a vida, eu acho que quando você aprende assim também é bom. Bom, é na pancada. Né? Você vai aprendendo. E daí formamos um casal de cavalo crioulo e 2021 o Saleta veio de novo em casa, deu outra clínica e surgiu um campeonato dele lá em cima, que aqui nós não tinha muita prova, e daí você tem que pegar a estrada. Porque como que você treina e não vai pra competição? É o termômetro, né? É o termômetro, se você tá no caminho e tal. E fomos pra prova. E daí logo na primeira etapa, lá na prova dele, você faz a inscrição e tem uma sua que tem que ir obrigatoriamente para sorteio. E nós sem conhecer muito, meio acanhado, fizemos só a inscrição entre eu e ela e soltamos as nossas de sorteio. E daí, lógico, na primeira prova eu e ela, bate um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de na barriga, né? Friozinho na barriga, as coisas não fluem tão bem comigo com ela. Mas a minha de sorteio eu já fui reservado campeão com uma moça de Campinas. E era um campeonato de 3 etapas. Agora vamos focar nesse campeonato. Vamos dedicar 4 etapas. Vamos dedicar nesse campeonato. Vamos lá. Ganhei o dinheirinho ali, deu ir pra casa da falei, novembro tem outra etapa, vamos lá, vamos. Daí em novembro nós fomos, rapaz, e é legal a forma que eles conduzem para a modalidade ser cada vez mais acessível. Eles têm uma modalidade lá que eles chamam de misto, que tinha que ser obrigatoriamente casal. Que bacana. Então, isso... É para fortalecer mesmo. Para fortalecer. Tanto que tem a Master separado por idade, né? Tem a que você corre com um menino com menos de 14 anos. Fazendo acontecer para todo mundo, né? Que é a regra do esporte, né? Então, isso traz a família para a modalidade. Isso. Pois é, minhas crianças, se eu quiser levar eles numa prova amanhã, se vocês quiserem ir, eu não levo. Porque tem a categoria específica me correr com eles. Eu não vou montar com meu moleque de 7 anos. Você fica de igual para igual, né? Não fica E daí fomos lá. Chegamos lá na prova, fomos lá, ganhamos a etapa de novembro, eu e com ela. Aí já começou. Aí você falou, opa, acho que nós estamos no caminho. No caminho. E daí continuamos, daí teve um acidente em 2022 com a mão. Teve que dar uma interrupção. E nesse campeonato eu terminei e consegui ganhar dentro do meu handicap. Porque
o run short, que você vai caminhando, como Vai todas as criando modalidades, vai seguindo os handicaps. Você entra na modalidade, já tem uma equipe que pré-determina o seu handicap quando eles não te conhecem. Sim. E à medida que você vai entrando, vai sendo as colocações. vai saindo colocação. Então, quer dizer, daí o campeonato 2021 e 2022 eu ganhei dentro do meu handicap. Para mim foi muito melhor ter ganhado a etapa com ela do que até mesmo o campeonato, que para mim é tão importante quanto, né? E daí a partir dali nós não paramos, Claudinho, não para. Eu não consigo te falar qual foi a quarta-feira que eu não treinei. Hoje vocês treinam toda quarta. Segunda e quarta agora. E prova pelo menos 1 ou 2 por mês. Na verdade a gente tenta ir, a meta nossa é 1 por mês. Porque, que nem eu falei, a vida não é só o cavalo. Sim, sim, tem um monte de coisa, né? A gente, que nem eu falo, por mais que a gente é do cavalo, a vida nossa não é só o cavalo. Sim. A gente tem 2 crianças, estamos criando. E tem aniversário de filho, de amiguinho de filho, a gente sabe o que é isso, né? Tem serviço, sim, tem trabalho, correria. Então, assim, a gente tenta pôr numa balança. Então, assim, que nem eu falei para ela, esse ano de 2025, para nós está sendo excepcional. Veio o Paulinho com a Fernanda, lançaram o campeonato oficial da BQM no Vale, no sindicato de Pinda, uma estrutura fantástica. A gente tem que torcer para que surjam cada vez mais pessoas arrojadas como eles. Tem essa facilidade no run short também, eu ia até falar isso, a gente vê ali na sua casa que você tem uma pistinha coberta lá. Não exige muito espaço, né? Como é uma pista de laço ou de tambor, você tem um coberto ali que dá para fazer os 2 redondéus, mas rodou, né? Então a modalidade ajuda até nisso, né? Não são grandes propriedades que o cara pode treinar run short. Então, tem até um dos profissionais do run short, que é o João Paulo Cacheta, ele fala que o run short é o beach tênis do cavalo. Né? O beach tênis, é isso aí. E daí o Neto Mateu, que é um outro grande empreendedor do cavalo, né? Que hoje é o cara que mais fornece gado para prova, estrutura para prova, que é de Rio Claro, ele fala, você numa chácara de 3.000 metros, você monta uma pista de run short. Né, com bairro, com tudo. Então, quer dizer, isso trouxe o rancho, facilitou muito. E então, daí isso aí ajuda, que nem você falou. Então, a gente consegue ter a pista. Meu, isso é o sonho, porque você agrega uma propriedade que pode ter que não precisa ser grande. Você agrega a sua família junto, amigos junto. Então, é uma modalidade realmente que vem para todo mundo. É por isso que ela está crescendo. Você me fala dos números aí da BQM. A gente vê ano a ano batendo, né? Hoje o run short é a 2ª modalidade no cavalo de esporte no Brasil. Fica até só do tambor, que o tambor também é que nem a gente fala, se você pegar uma modalidade que tem 17 anos no Brasil, o número dela é expressivo demais. Demais. Entendeu? Você vê no congresso agora, que foi em abril, deu 500 mil de premiação. Então, mas se você pegar, por exemplo, a modalidade, que nem você falou do tambor, que é grande, mais o run short, elas têm essa característica única que é família, porque o tambor também é família. Família corre o pai, a filha, a mãe, o funcionário, todo mundo, né? E o run short também tem essa característica. Isso é muito bom, porque nós estamos integrando cada vez mais a família no esporte equestre. Exatamente. Com um detalhe importante, eu sempre comento nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos, que é muito sadio. Eu fui numa prova do Vaguinho, em Avaré, a prova, o Festival VS, numa categoria tinham 2.000 inscritos. Olha só. Aquilo de segunda a domingo foi uma loucura de gente, mas muita gente. Acabou a água do recinto, os caras correram, arrumaram muita... Eu não vi um carro de polícia, eu não vi uma discussão, eu não vi uma briga, eu não vi nada. Por quê? Porque é família. Teu trailer tá aqui, você já tá amigo do vizinho do trailer do lado, já tá fazendo churrasco junto, e teu filho brincando com o filho do cara. Então é isso que essas modalidades estão bombando no Brasil, pô. No mundo, né? E é a magia, né? Eu falo, o cavalo já é um ser, por natureza, do ser mais belo que Deus criou. Não tem, né? O mundo foi desbravado no lombo de um cavalo, né? Muitos não querem olhar para isso, né, Claudinho? Muitos querem... Criticar é fácil, né? Mas se não existisse o cavalo lá atrás, o mundo não seria mundo, talvez. Exatamente. Mas até hoje, né, o cavalo, em alguns lugares, é o que faz o trem romper. E essa dádiva de juntar famílias, de juntar pessoas, né, que a gente tá vendo nos esportes agora. Vamos deixar a Nanda falar um pouquinho. Nanda se apaixonou, ganhou a primeira prova, ficou feliz, falou, vamos tocar, vamos treinar e vamos para cima? Sim, quis
A minha vontade de aprender, né? Sempre mais. Você perguntou do nosso entrosamento, né? A gente tem momentos que são muito difíceis, porque ele quer me ensinar e ele tem um nível muito superior, né? Mas eu procuro escutar, às vezes acontecem os conflitos. Eu sinto falta de também ter mais meninas, né? Apesar de tá crescendo bastante, então aqui ainda a gente é minoria, Sim. né? Mas eu procuro aprender tanto com ele, quando a gente vai treinar na casa das outras pessoas aqui perto, como ele falou também, eu procuro ficar atenta e eu gosto, sempre aprendendo, né? Eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar aprendendo, independente do cavalo na minha vida, Existe né? uma categoria só mulheres? Sim, existe. Então nós vamos ver já prova só para elas. Já tem. Já bacana. tem. E cresceu tão rápido de meninas, né? Tem a categoria aberta, que já tem profissionais, tem treinadores de cavalo já. Né? Ganhou uma fivela que nem ela, já virou profissional, já é outra pegada. Né? E tem as categorias amador, já para dar também competitividade, porque é desleal você, sim. qualquer um de modalidade, disputar com o profissional do cavalo. Por mais que o run short ainda proporciona isso. O run short, você vê como que a modalidade é dinâmica. Hoje um cavaleiro iniciante, que foi o caso meu lá atrás, em 2019, esse numa pista contra o cavaleiro experiente, você tem a condição de ganhar. Sim. Inesperado o que vai acontecer, né? É isso que eu acho divino nesse esporte. Eu sempre passo uma mensagem. O gado te dá uma situação. Na prova sempre vai ter a situação do menor tempo da prova. Se a dupla que tá ali tá atenta e aproveita aquela situação, vai surgir o menor tempo. E o menor tempo é o que ganha a prova. Sim. E foi o que aconteceu, e o que dá condição de qualquer um com menos experiência ir lá e ganhar. Então Hoje a gente está vendo nas provas aí, né, bem mais meninas entrando. Sim. Tá aumentando, né? Apesar da diferença, ainda existe diferença grande, mas... Criança também, né? Criança também. Você vai nas provas aí, que nem a BQM fortalece muito isso, né? Você vê, recentemente teve a BQM jovem, acho que foi em janeiro, né? Você vê, no run short teve a criançada participando, na BQM lá você vai ver todas as provas. Agora, teve uma super prova agora no feriado 1º de maio no Rafaela, 2.500 inscrições, Claudinho. 48 horas, venderam a inscrição com 90 dias antecipado. Olha só. Sabe o que é isso, não? Olha o tamanho do negócio. Né? Estrutura. E dentro daí você fala, daí é dividido, agora o run short tá indo pra classificação dos D, como tem no tambor. Sim. Um menino, acho que devia ter uns 10 anos, classificou pro 2D. Eu vi. Pra final. Nós tá falando de um menino de 10 anos ou menos. Conta tudo, cara. Conta conjunto, conta cavalo, conta boi, conta sorte. O bezerro pode estar passando ali, você tocou pra... Não é? Conta tudo. Sim. Não é um simples negocinho, né? Ele pega tudo, né? Não adianta só você ter o melhor cavalo. Não adianta você ser o melhor cavaleiro. Tem tudo, né? Tem tudo ali que deixa cada vez mais competitivo, né? Dando condição de ganhar, em qualquer lugar ganhar. Bacana. Quando a gente fala de qualquer um, não é menosprezando o iniciante, não. Sim. É dando condição de eu sempre falo, né? Isso é legal, né? O cara que é top, chega lá com medo. Fala, posso perder, não tem conversa, não tem. Não pode vacilar. Não posso vacilar. Então você pega uma prova aí de 200, que nem em janeiro teve aqui no Vale, teve a prova, deu 250 inscrição. Só um ganha. O mais preparado tem mais probabilidade de ganhar. Por isso aí não determina o resultado. O que eu tô achando que tá faltando um pouco no run short aí, que eu vejo muito nas outras modalidades, principalmente no tambor, que agrega muita gente também, é a iniciação. Eu tô vendo ainda no Vale do Paraíba, aqui na região, lá para cima já é mais forte, as escolas de run short, entendeu? Para trazer a garotada, trazer realmente as crianças para participarem disso, tudo. Tô até sugerindo aqui, vão lá conhecer. O Rancho do Tião é facinho de chegar, super bacana, entendeu? Conhecer o esporte é muito importante, né, Tião? Porque vai trazer cada vez mais adeptos e o nosso futuro é a criançada, né, Tião? Eu sempre falo assim, enquanto existir égua paralina, vai ter cavalo bom para montar. É isso aí. E quando tiver aluno na escolinha, vai ter competidor bom nas pistas. É isso aí. Né? Então, dentro desse cenário, assim, que eu falo? A gente caminha, mesmo que passos lentos,
mas está caminhando. Eu falo assim, a gente que acompanha o Rancho Horto Nova Paraíba desde o início, né, e acompanha o Rancho Horto Nacional, que é o que a gente vê acontecendo, as regiões vão cada vez mais, só aumenta. Uma delícia de ouvir isso, de pessoas com propriedade, que nem você está falando aqui desde o começo, você está vendo o esporte crescendo no Brasil inteiro, entendeu? Isso é muito bom de ouvir, né? Então, isso aí, você fala, o que é isso aí? É justamente isso aí. E a formação de um profissional não é simples, né, Claudinho? Você seleciona quanto tempo com o Agrovap aí? Nossa, nem fala. São mais de 20 anos já nesse A gente fala assim, a gente brinca, né? Para um cara virar um profissional do cavalo, ele tem que montar quantos cavalos? 1000 cavalos? Para ele falar que ele é um profissional do cavalo, talvez? E é diferente, né, Tião? Não tem escola, não tem faculdade, não tem nada, é lombo, né? É história, né? É não vida, é um né? cursinho teórico que você compra aí, que hoje a internet vende muito, Puxa, e tem né? que vender mesmo. Eu acho que Sim, é o sim. caminho, está trazendo bastante gente. Porém, com consistência, o cara tem que entender, para ele ser auxiliar de um treinador, ele tem que viver uma carreira de auxiliar, ele tem a escadinha dele para subir. E isso agora não está E acontecendo. o cavalo não tem o cara começar lá em cima, não. É sempre por baixo mesmo. O cara que mexe com o cavalo ele tem que saber desde limpar uma baia, você sabe disso, tudo, né, Tião? A gente vive isso diariamente, né? É viagem, é estrada, é bicho, é cuidar de cavalo. Você fala que você treina 2 vezes por semana, mas você 7 dias por semana, 365 dias no ano, você tem que estar ligado no seu animal, né? Você tem que estar cuidando, tem que estar olhando. Então não é simples assim, né? A vida do cowboy não é como eles pintam, né? A gente tem muita coisa para fazer, né, Tião? Por isso eu sempre falo assim, o cavalo é fascinante. Apaixonar por cavalo é simples. Agora, amar o cavalo, aí, meu amigo, aí você tem que estar bem... Falou tudo. Você tem que estar bem disposto, porque ela demanda... Você falou tudo. Ela demanda um certo comprometimento, né? E aí é para poucos. Né? Essa lealdade com o cavalo, eu falo assim, é para poucos. É pouco. Então, assim... O amar mesmo, né? O estar ali no dia a dia. E o caminhar, que nem eu falo, né? Hoje o Vale do Paraíba hoje já conta com grandes profissionais aí para cada vez mais multiplicar a modalidade, né? Para ajudar nessa multiplicação. E você fala, você pegar, nós estamos falando aí vamos falar de 2019 para cá, em 6 anos, cara, a cada 6 meses nós descobre uma pista nova aqui no Vale surgindo. Tempo, né? É muito pouco tempo. Para crescer desse jeito, né? Então, a gente vê que é o resultado do quê? A prova da família. A amante, é que eu sempre falo, né? Eu também, por mais, eu venho do rodeio, né? Eu montei pouco no rodeio, eu passei minha adolescência no rodeio. Depois comecei a trabalhar, só fui trabalhar e desliguei do rodeio um pouco. Eu nunca tinha achado uma modalidade para mim também. Andava a cavalo. Fui umas vezes ver laço. Cavalgada, passear. Cavalgado, que é mais simples, você tem um cavalo, você vai, né? Que nem tá Com um adendo, né? Os teus clientes eram de todas as modalidades, né? Você entendeu? Todo mundo frequentava. Todo ali. mundo. Você vendia até do capacete do hipismo clássico até o chapéu do cowboy, né? Do cowboy. Então, daí quando vem o Rancho Horto, daí eu falo, difícil não gostar. Quem gosta de cavalo, gosta de boi, eu acho assim, só não gosta quem não experimenta. Porque, e eu falo pra você, se você tem dúvida, você não experimenta. Porque se o bicho empigar você... E eu acho que quem inventou isso ainda foi o santo da família lá, porque ainda juntou a família junto. Daí é aquele negócio... Apareceu, né? A gente ia pra prova de laço aí, só homem, aquela coisa arada, entendeu? Inventaram o tambor nos Estados Unidos em consequência disso, das provas de laço. A mulherada começou a fazer tambor lá no terreiro, porque não tinha o que fazer, acompanhava os homens no laço, né? E cada vez mais eu vejo que os esportes equestres estão trazendo isso, né? Você pega aí todas as categorias hoje, até o laço colocaram o Black Way para as meninas laçarem. Exatamente. Isso que está ficando cada vez melhor e mais gostoso. E atento a isso que o Tião falou, que é muito importante, os profissionais que estão cuidando disso, tá? Eu sempre falo que tem profissionais e profissionais. Tem muita gente boa de mídia, entendeu? Mas aquele cara que é realmente, porque não tem faculdade, não tem prova, não tem vestibular, não tem nada. É história, é a vida. Procure quem é, né? Vai ver um centro de treinamento, vai ver uma modalidade, procura quem é, vê a história dessa pessoa. Quem vai me ensinar? Qual que é a história dele? Não é, Tião? É isso aí, é que nem eu falo, a fruta não cai longe do pé, né? E a dica que a gente sempre dá, a mensagem que a gente quer sempre passar, né? E muita gente fica preocupada, né, cara? Quanto custa, né? Eu falo assim, cara, o quanto custa viver?
né? O quanto é importante você ter uma qualidade de vida. Cada um tem um hobby, eu não vou usar a palavra vício que eu acho muito forte, né? Cada um direciona o seu dia para aquilo que te dá prazer. Tem gente que tem prazer de ir no boteco, tem gente que tem prazer de ir no campo de futebol, né? Você vai gastar, cara, você vai gastar o que você pode gastar. Exatamente. Você não vai fazer loucura. Não é é que nem eu falo, diferentemente de uma casa de aposta. É um negócio sadio. Eu falo para todo mundo, às vezes, que me perdoam os psicólogos e os psiquiatras. Cura tanto quanto. Nossa, nem fale. Desde que você se identifique com aquilo. Uhum. E eu falo para todo mundo que quer ter um cavalo. Melhor do que ter cavalo é montar cavalo. É viver o cavalo. Viver o cavalo. Né? É tratar de um cavalo, é montar um cavalo, é dar banho num cavalo, é dormir na baia quando não estiver bem. Isso é o cavalo. E isso, assim, eu falo, faz bem. Faz bem. Por mais que a gente está transferindo alguns valores, o mundo pet, né? Uhum. Que não é a realidade do mundo cavalo. Cavalo não é pet, cavalo é cavalo. Não é cavalo. Né? Cavalo é cavalo não é pet. Mas essa troca, e o cavalo nos dá isso, né? O cavalo, ele te passa, ele te percebe no batimento cardíaco. Não tenha dúvida. Chegou perto... Ele sente a tensão nas mãos. Por isso que a gente fala de montar bem. Uhum. Você montou bem, você alivia a boca dele. Exatamente. Ele te percebe o que você está tendo naquele dia, naquele momento. Só a gente que vive isso sabe o que é uma ferramenta, né, Tião? Sabe. A gente sabe que a gente não está agredindo nada, a gente só está ajudando o animal, né? Ajudando. A gente sabe disso. O cara vê uma espora no nosso pé e fica assustado, né? Quem sabe colocar uma espora não machuca um cavalo nunca. Ajuda ele a trabalhar e todo mundo sabe disso, né? Quem realmente tá ali em cima, né? E nessa passagem nossa do cavalo, nessa vivência nosso cavalo, um cara que muito ajuda e sempre que a gente consegue trocar uma ideia é o Beto Castro, né? Uma sabedoria do cavalo, um conhecimento vou do cavalo. trazer o Betão aqui também. O Betão tem muita história. Né? Que nem eu falo. Muita vivência, né? A gente fala de uma racional, essa mudança do jeito de lidar com o cavalo. O cavalo aprende muito mais no alívio. E isso todas as vezes que a gente senta, é um cara que traz muita mensagem boa. Sim. Conhecedor de genética, porque aí olha, depois que eu tenho 63 anos de idade, entendeu? 40 de cavalo. Eu tive meu cavalo com os primeiros 7 anos de idade, mas viver do cavalo de 40 anos para cá. Eu classifico o cavalo como um filho, entendeu? Não é pet não, porque tem a hora que você tem que puxar a orelha, tem a hora que você tem que ser firme, tem o agrado, tem a recompensa, tem o amor. Cavalo para mim é isso, entendeu? Então muita gente vê a hora do aperto e acha que é maus tratos. Não é ensinamento. Você está passando com amor aquilo. Você sabe disso que vocês vivem o cavalo como eu vivo. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar passar para as pessoas que são leigas, tá? Eu tenho certeza que eu tenho o mesmo relacionamento de educação com o meu cavalo com o meu filho, entendeu? Eu penso dessa forma. Eu quero que ele seja um ser para frente, um ser feliz. Eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que o meu cavalo seja feliz. E é essa vivência que a gente tem, né, Tião? Mais que amar e educar, né? E educação é todo dia, todo momento. As situações surgem nos momentos, né? É isso aí. Você está lidando com um bicho racional e irracional ao mesmo tempo. Então a situação surge, o inesperado, né? A gente tem que estar preparado para o inesperado, tá? Mas é isso. Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. O nosso programa, a gente sempre faz uma integração. Esse primeiro papo aqui no rancho, né, no centro do agro aqui, mas a gente vai lá visitar. Nós vamos lá visitar a propriedade de vocês, de um dia que vocês estiverem treinando, passar um pouquinho da prática também para os nossos telespectadores aí, para conhecer esse mundo, apresentar lá. Muito bacana eu ter o privilégio de ter chamado um casal para poder expor isso daí. A gente conhece muita gente, você sabe disso, e eu pincelei daqui, pincelei dali. Você falou do Paulinho, grande amigo, de grandes pessoas que são amigos, mas vocês mostraram muito a cara do esporte e isso é muito bacana, tá? Agradeço de coração a presença de vocês e contem sempre com o Centro do Agro. Estamos aqui para auxiliar no que for possível. O convite já está feito.
Ajeita a agenda aí, que é um pouco apertada, né? Estamos lá toda segunda e quarta de noite, às 7 horas a gente tá lá treinando. E logo vai ter uma nova clínica lá no rancho também. Você já, o ano retrasado, você teve lá nos visitando. Te mandei um aluno lá. Mandou um aluno que tá super ativo aí, Xande Sobrinho. Xande Sobrinho. Entendeu? Indicação do Claudio Natel. Então, assim que tiver a gente terminar de se organizar lá, vou vir aqui pessoalmente convidar. Contem com a gente. E você não vai lembrar. 2017, quando você trouxe a Keila aqui no rancho, veio eu, minha esposa. Eu lembro, tem fotografia. E a minha filha, um ano e pouquinho, a gente foi lá prestigiar a sua clínica. Eu tenho fotografia. Aliás, você foi em tudo que eu fiz no rancho, você foi. A gente, companheiro de muito tempo. A gente reconhece o grande e belo trabalho que você faz aí, é de suma importância. É o amor que a gente tem, né, pelo esporte e pelo cavalo. E a gente parabeniza e que Deus te abençoe grandemente aí nessa jornada, aí nos seus propósitos aí. Amém. É o nosso propósito trazer o agro para você, de qualidade, com informações de qualidade desse nível, tá? E vem com a gente no Centro do Agro, tem o nosso arroba. Vou colocar o arroba do Tião também, da Nanda, nesse bate-papo aqui. Entre em contato, vai lá conhecer. Tem dúvidas do ranchorte? Tá aqui o casal. Você aí, menina, que é meia tímida, gostaria de falar o assunto, tá aqui a Nanda. Tira as dúvidas com ela, pergunte, tenho certeza que vai te responder com muito carinho. Tirem suas dúvidas com esse casal aqui, porque esses nós indicamos. Um abraço, fiquem com Deus.